Olá, meus amigos, bom dia! Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui vos fala seu irmão Giliard Melo com o quadro O que diz a Escritura. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 9 com um tema geral: o juízo de Deus sobre os ímpios. E hoje eu quero concluir esse capítulo. Eu queria ler com você nessa manhã Apocalipse capítulo 9, versículo 20 e o versículo 21, que diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, nem se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Os juízos mais severos não produzem arrependimentos nos ímpios. O juízo mais severo ainda não consegue produzir. Os ímpios desperdiçam suas últimas oportunidades. Capítulo 9 de Apocalipse, aqui na última parte, fala da sexta trombeta. E a sexta trombeta é a última oportunidade de Deus. Então os ímpios, eles têm desperdiçado as oportunidades de Deus. Eles são cegos para perceberem a mão de Deus agindo sobre a história. Eles veem os ímpios morrendo na sua impiedade e não se apercebem de que Deus está ali lhe embocando em sua trombeta e chamando-os ao arrependimento. Em vez deles se voltarem para Deus, eles continuam na prática dos seus abomináveis pecados, como diz o versículo 20 e 21 de Apocalipse capítulo 9. Não apenas não se volta para Deus, eles continuam nos seus pecados, mas ainda mais eles se rebelam contra Deus. É o que diz Apocalipse capítulo 16, versículo 9 a 11. Eles têm os seus corações endurecidos, mas eles não se voltam para Deus. O pecado da impiedade conduz ao pecado da perversão, ou seja, a idolatria produz a imoralidade, como diz o versículos 20 e 21 de Apocalipse 9 que nós estamos lendo. A falsa religiosidade produz a falsa moralidade. A teologia determina a ética, mas a idolatria promove a imoralidade. É isso que Paulo ensinou em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32. Foi sobre isso que Paulo ensinou, que a idolatria, ela promove a imoralidade. A idolatria conduz ao pecado da adoração de demônios. Versículo 20 fala assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, nem se arrependeram das suas obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Olha só, a idolatria conduz o pecado da adoração de demônios. Os ídolos são obra das mãos dos homens.
são feitos de ouro, são feitos de pratas, de cobre, de pedra, de pau. Eles não podem ver, eles não podem andar, eles não podem ouvir, eles precisam ser carregados, eles podem ser quebrados, eles não são nada. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Mas por trás dos ídolos estão os demônios. Por trás desses ídolos estão os demônios. Apocalipse, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 a 20. Paulo vai falar sobre isso. Os homens adoram os demônios que estão nos ídolos. As pessoas passam a confiar em ídolos feitos por suas próprias mãos. Oséias, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e na sua vara lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Eles consultam um pedaço de madeira e são enganados por um espírito de prostituição. Os ímpios quebram as duas tábuas da lei. Eles deixam de adorar o Deus vivo para se prostrarem diante de ídolos quebrados, quebrando os 2 primeiros mandamentos dados na tábua da lei. Porque somente ao Senhor adorarás, meu. Não podemos se prostrar diante de outro Deus, nem diante de imagem de escultura. Esse é o tempo. Esse tempo do fim é marcado por uma intensa religiosidade, mas uma religiosidade falsa. Uma adoração de ídolos e demônios. Eles quebram o 6º, e o 7º e o 8º mandamento da 2ª tábua da lei. Versículo 21 diz assim: nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Os ímpios encharcam-se de perversão e transformam a sociedade em um caos. Não há respeito à vida. O versículo 21 diz assim: nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Não há respeito à vida. As pessoas perdem respeito pela dignidade da vida. Assassinos cruéis, brutais, destrói vidas. A vida se torna sem valor. Não há respeito à lucidez. Feitiçaria vem de farmaqueia, de onde vem drogas. Uma geração entorpecida, drogada. Não há respeito à lucidez. Não há respeito à pureza moral. Os homens não respeitam o casamento, nem a castidade. A imoralidade é aplaudida em uma sociedade pansexual. Não há respeito à prioridade privada. Impera nessa sociedade coatizada a exploração, o roubo, o furto, a desonestidade, a corrupção de valores morais. Eu quero concluir o capítulo 9 de Apocalipse nessa manhã, dizendo para você que o objetivo sempre presente aqui de Deus, no livro do Apocalipse, nas trombetas, é chamar o homem ao arrependimento. Porque o desejo de Deus é que
todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e que se arrependa. O que é mais chocante no capítulo 9 de Apocalipse não é tanto o severo juiz de Deus sobre os ímpios, mas a persistência deles em continuarem pecando contra Deus enquanto Deus está julgando. Eles persistem em pecar contra Deus. Em lugar de se voltarem para Deus, acontece iniciativa cada vez mais precipitada de se afastar-se de Deus. Ele se afasta-se de Deus. Essa é uma época em que a pregação do arrependimento se torna notoriamente difícil. Pregar sobre arrependimento está difícil. Essa é uma época em que a pregação sobre arrependimento se torna notoriamente rara. E se torna notoriamente urgente. Por isso que essa palavra, eu termino hoje o capítulo 9 do Apocalipse com essa palavra, para mim e para você. Tempo de nós se arrependermos, nos voltarmos para Deus. Você que está me assistindo aí no Facebook, você que está no meu canal, se inscreva aí. Venha para Jesus. Se você está adorando o ídolo de prata, de pau, adore a Deus, venha servir a Jesus. É tempo de nós se voltarmos verdadeiramente para o Senhor. Então que Deus te abençoe. Tenha um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo para que a mensagem seja anunciada ao máximo de pessoas. Deus abençoe.